Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e a gente está aqui para mais uma aula do nosso componente. Antes da gente partir para ela, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Então, estamos aí na nossa aula 45 com o objeto de conhecimento semântica, e o detalhamento, recursos de coesão referencial e sequencial. Bastantes conceitos, bastantes exemplos, tudo que a gente sempre traz aqui para vocês, então vamos à nossa aula. Se a gente está falando sobre semântica, a gente está falando sobre sentido e a gente quer falar um pouquinho sobre recursos de coesão, ou seja, a forma que eu vou costurar um texto, que eu vou construir a partir de recursos que eu tenho em mente que vão facilitar a leitura do meu leitor, vão fazer com que o texto se torne mais fluido e faça muito mais sentido, trazendo a temática que eu quero trabalhar. Antes da gente partir para esses conceitos e para esses exemplos, bora dar uma olhadinha no texto que a gente preparou para vocês. Então, o nosso texto, Desafios da Vida em Sociedade, falando um pouquinho sobre essas dificuldades de se viver em sociedade, o que nós precisamos aprender para que a gente tenha uma sociedade bem fundamentada e que trabalhe em conjunto. O texto diz, em uma sociedade fundamentada nos princípios da ética e dos direitos humanos, cada indivíduo tem o dever e a responsabilidade de agir de maneira cidadã. Isso implica respeitar a dignidade e os direitos inalienáveis de todos os seres humanos, independentemente de sua origem, raça, gênero ou orientação sexual. No entanto, muitas vezes nos deparamos com situações em que esses princípios são desafiados. Um exemplo claro disso é quando um grupo marginalizado é discriminado e privado de seus direitos básicos. Nesses momentos é crucial que a sociedade se una em defesa dos direitos humanos, promovendo a igualdade, a justiça e a inclusão. Então, um texto breve que fala um pouquinho sobre a ideia dos direitos humanos e desses grupos que precisam ser valorizados. O respeito dentro dos direitos humanos ao direito individual de cada um, claro, desde que não fira o direito de outros, deve ser sempre respeitado, sempre levado em consideração. Caso contrário, a gente está fazendo com que essa vida em sociedade se torne mais dificultosa. E vocês podem ver que é um texto bem escrito, que tem ali a sua pontuação, que tem elementos que fazem com que, desde o início até o fim, ele tenha essa costura que ajude nessa compreensão. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre costura, sobre fazer com que o texto faça sentido, que ele tenha partes bem claras, que ele seja interligado de uma forma que faça com que a fluidez e a compreensão não sejam prejudicadas. Então, bora falar um pouquinho sobre coesão textual. O que é a coesão textual? É um conceito fundamental na linguística e na análise de textos que se refere à forma como elementos, olha só, forma como os elementos dentro de um texto estão interligados e organizados para garantir a clareza, a continuidade e a coerência do discurso. Então, foi sobre isso que nós falamos. Coesão textual é fazer com que esse texto tenha esses termos que se liguem e fiquem organizados. Afinal de contas, você não quer uma bagunça no texto. Você quer que o texto faça sentido e que o seu leitor o compreenda. Então, em outras palavras, a coesão textual diz respeito à conexão e à harmonia entre as partes de um texto. Então, partes do texto precisam de quê? De conexão e de harmonia. É isso que a gente vai tentar entender um pouco, de modo que ele seja compreensível e fluido para o leitor. Então, coesão textual, que é o nosso termo central aqui, tem a ver com todos esses elementos. Ele precisa dar continuidade ao texto, então ele precisa retomar informações relevantes que façam sentido, você sempre esteja trabalhando dentro daquele tema e não se perca. A progressão, que é o acréscimo de novas informações, senão o texto se torna redundante, repetitivo, então ele tem que sempre acrescentar informação sem se perder do seu tema central. Ele não pode ter contradição, então compatibilidade com informações dentro do texto e dele com o mundo. Então você precisa defender um ponto de vista, por exemplo, e você não pode dar informações que contrariem o seu ponto de vista. Você tem que sempre defendê-lo para que ele faça sentido. Articulação, que é esse encadeamento lógico
e a organização das informações, para que a forma que você progrida nesse texto tenha sentido. Por isso, articula-se essas informações, essas partes do texto precisam ter essa coerência textual para que seja lógico e tenha essas informações organizadas. Perfeito? A gente tem alguns tipos de coesão. O primeiro deles é a coesão referencial, que refere-se à relação entre as partes de um texto por meio de pronomes, substantivos e outros recursos que remetem a elementos mencionados anteriormente no texto, ou seja, sempre me referenciar a algo que já foi dito. A gente está pensando em semântica, em sentido, então essas palavras precisam fazer sentido entre elas. E aqui eu tenho o meu primeiro exemplo. O presidente anunciou novas medidas. A coesão referencial faz justamente sentido na questão de fazer referência. Ele faz referência ao presidente. O presidente, palavra masculina singular, ele um pronome masculino singular para que eu não precise repetir esse texto e para que eu faça uma progressão textual. Então esse é o primeiro exemplo de como a coesão referencial funciona. A gente pode pensar nessa tabelinha aqui, que a coesão referencial pode funcionar por uso de formas gramaticais, e eu tenho aqui cada um desses tipos, que pode ser substituído por proformas, que são pronomes, verbos, advérbios, definitivação, que são os artigos definidos e indefinidos, elipse, que é quando eu excluo alguma palavra, mas continua fazendo sentido, e numerais, quando eu tenho números cardinais, ordinais e fracionais. Então a coesão referencial pode funcionar dessa forma, a gente vai ver de uma forma mais específica daqui a pouco. A coesão referencial também pode ser por uso de formas léxicas. Léxico, pensa em palavra. Relação de sinonímia, que eu substituo palavra por sinônimos. Relação de hiperonímia, que eu uso hiperônimos ou hipônimos, que a gente vai falar sobre o que é. Nomes genéricos, e aí nós temos substantivos e adjetivos que produzem essas relações de sinonímia. E nominalizações, que são nomes deverbais, substantivos abstratos. Vamos ver como funcionam algumas dessas que são mais importantes para a gente. A primeira delas é essa coesão referencial por uso de formas gramaticais. Então, como é que funciona essa coesão referencial por artigo? Eu vou fazer referências utilizando artigos definidos e indefinidos. Então, a coesão referencial por meio de uso de artigos definidos e indefinidos desempenha um papel significativo na construção de textos coesos e compreensíveis em contextos de divulgação científica. Eu sei que os artigos definidos são a, o, a, os, os indefinidos uma, uns, umas. Então eu preciso utilizar esse artigo para fazer essa coesão referencial. Ao utilizar os artigos de forma precisa e estratégica, os escritores conseguem estabelecer referências claras aos elementos do texto e vai facilitar a compreensão e manter essa fluidez. E a técnica permite evitar repetições excessivas de termos e contribui para uma apresentação mais organizada das informações. A gente sabe que você pode progredir um texto repetindo termos, mas é claro que quando você começa a repetir, esse texto se torna cansativo, ele não fica bom, ele pode até apresentar problemas estruturais. Então a ideia é que você também utilize essas técnicas para conseguir lidar com essa progressão. Aqui a gente tem alguns exemplos, um dos principais desafios enfrentados pelos cientistas da computação. Então eu usei aqui o artigo indefinido, referenciando a principais desafios enfrentados. E depois eu vou definir qual é esse desafio, a criação de algoritmos capazes. Eu saio desse elemento geral para um elemento específico a partir do meu artigo. Um refugiado sírio relatou as dificuldades enfrentadas ao fugir da guerra civil em seu país. Artigo indefinido, generalizando o meu refugiado, e aí depois eu vou falar, o refugiado buscou abrigo em um campo improvisado na fronteira com os países vizinhos. Definitivei esse artigo, fui de um para o para ajudar nessa progressão textual e não tornar o meu texto repetitivo. Uma questão a ser resolvida, olha aqui, indefinido de novo, buscando a definitização. Uma questão a ser resolvida, que questão é essa? A introdução dos refugiados na nova realidade de forma humanitária. Então a definitivação pode funcionar dessa forma. Também posso fazer a coesão referencial pelo pronome, que é um recurso linguístico crucial na construção de textos de diferentes gêneros, como os de divulgação científica. Esses pronomes são utilizados para fazer referência a conceitos
previamente introduzidos no texto. Eu dei um conceito, utilizei esse pronome justamente para me tornar repetitivo. Estava lá o nosso primeiro exemplo, mas a gente vai dar outros aqui, e eles são usados para manter essa clareza na comunicação. Então, a liberdade de expressão é um direito fundamental em uma sociedade. Apresentei esse meu conceito aqui, que é a liberdade de expressão. Ela permite que os cidadãos expressem suas opiniões livremente, sem medo de retaliação. Olha aqui o meu pronome ela, fazendo referência para que eu não precise repetir a liberdade de expressão. Os defensores dos direitos humanos lutam incansavelmente por justiça e igualdade. Novamente, trago aqui o termo, os defensores de direitos humanos, e para não repetir, eles enfrentam desafios diários, mas sua dedicação é fundamental para o avanço dos direitos fundamentais de todas as pessoas. A ética na política é essencial para o bom funcionamento de uma sociedade. Ética na política, fiz aqui a referência por meio do pronome ela, sempre concordando em gênero e número. Agora, a coesão referencial por advérbios é uma estratégia linguística que utiliza advérbios, como o nome diz, para fazer referência a elementos já mencionados no texto, reforçando essa conexão. Esses advérbios podem indicar tempo, lugar, modo, como os advérbios geralmente funcionam, né? E são fundamentais para garantir a clareza e a continuidade da explicação das ideias. O refugiado enfrenta inúmeras dificuldades ao deixar seu país de origem. Então, eu falei de país de origem, falei de local, então usei aqui lá o meu advérbio para fazer essa referência e não ter que repetir saudades do seu país de origem, que se tornaria muito repetitivo. O dia anterior havia sido complicado para Ana. Ela não queria mais saber de ontem, porque ontem, para não repetir, tinha anterior. E já pensava no amanhã. Então, usando aí os advérbios para fazer essa substituição. Na sala, discutiu-se sobre os direitos e deveres dos cidadãos. Ali onde? Na sala, para que eu não precise repetir, eu uso esse advérbio de lugar. Foram tomadas decisões que mudariam o rumo da história. Também pode ser feito por meio da coesão referencial o uso de numerais. Por numerais é uma estratégia linguística na qual os numerais são utilizados para fazer referência a elementos específicos que já foram mencionados. Esses numerais ajudam a estabelecer uma conexão, aquela mesma ideia. Todos esses termos, na verdade, eles são usados para substituir algo que foi dito, para que eu não precise estar o tempo todo voltando para aquilo. No caso dos numerais, funciona da seguinte forma. Foram realizadas várias manifestações em defesa dos direitos das mulheres. Aqui eu fiz referência a essas várias manifestações. Eu vou usar o numeral para especificar. Dessas, 3 ocorreram na capital do país. Durante a reunião, foram apresentadas diversas propostas para combater a desigualdade social. Dentre elas, destaca-se a criação de programas de inclusão digital para idosos, crianças e pessoas com deficiência. E aí eu falei aqui de idosos, crianças e pessoas com deficiência. Os 3 grupos, olha eu usando um 3 aqui para não ter que repetir idosos, crianças e pessoas com deficiência. Os 3 grupos devem ser incluídos nas próximas ações de políticas públicas. Então, vocês estão vendo que eu posso usar essas classes de palavras como uma forma de fazer essas referenciações sem eu precisar estar repetindo termos. Isso é uma característica bastante interessante da nossa coesão referencial, porque ajuda na fluidez, na compreensão do meu leitor, que é o que a gente está tentando destacar desde o início da aula. Também pode ser feito por elipse. Aqui eu não estou usando necessariamente uma classe de palavras. É uma técnica linguística na qual elementos já mencionados no texto são omitidos, são retirados. Mas eu não posso só retirar esse texto e deixar vazio. A ideia é que, por exemplo, o verbo faça a referência, que faça com que você entenda que eu me refiro àquilo. Mas eles são, como diz aqui, inferidos pelo contexto. Essa estratégia é comumente utilizada para evitar essas repetições desnecessárias e tornar o texto mais conciso e fluente. Então eu posso omitir sim alguns termos, na verdade, para que não se torne repetitivo, como acontece, por exemplo, aqui no meu primeiro exemplo. O acesso à educação é um direito fundamental. Então eu fiz referência aqui o acesso à educação. O que é? É um direito fundamental. Me referi então aqui ao meu termo. No entanto,
tem enfrentado muitas barreiras para se consolidar como política. Peraí, mas o que tem enfrentado muitas barreiras? O acesso à educação. Reparem que eu não usei nenhum termo para substituir o acesso à educação. Eu apenas utilizei um verbo que concorda com aquele termo. A omissão do acesso à educação não interfere na leitura, porque eu consigo inferir que ele está ali por meio dessa elipse, que eu vou representar por essa bolinha cortada bem aqui, que está antes do meu verbo. A liberdade de imprensa é essencial para uma sociedade democrática. Então, já fiz referência aqui à liberdade de imprensa, apresentei esse meu primeiro termo e quero que ele apareça novamente, porque daria outras informações sobre ele. Só que eu não quero me tornar repetitivo. Então, eu digo, a liberdade de imprensa é essencial para uma sociedade democrática. Pode determinar o quanto um país está perto de ruir. Pera, o que pode determinar o quanto um país está perto de ruir? A liberdade de imprensa. Precisei repetir liberdade de imprensa? Não. Mas faz sentido no contexto dessa minha sentença e pode ser inferido por esse contexto. Para que eu não repita, eu uso essa técnica, que é essa substituição, essa elipse, na verdade, vou chamar de elipse, que é a omissão desse termo, para que ele faça sentido e não torne meu texto repetitivo e ele fique mais fluido. Fala então desses tipos de coesão referencial. Agora eu vou falar sobre os que são por uso de formas léxicas. E léxico quer dizer palavra. Então eu vou fazer uma variação rapidinho entre essas palavras. Então, coesão referencial por uso de formas léxicas, a primeira delas é a minha relação de sinonímia. Pensou em sinonímia, pense na palavra mais comum que você já deve ter ouvido, sinônimo. Nesse tipo de coesão, palavras ou expressões com significados semelhantes são utilizadas para fazer referência a um mesmo conceito. Então eu vou usar essas palavras semelhantes para que eu não tenha que repetir aquela mesma palavra. E isso vai permitir variar o vocabulário e repetir, e ter essas repetições excessivas. Por exemplo, em vez de repetir constantemente a palavra violência, então vamos lá, estou falando sobre violência. Para que eu não fique falando violência, 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 violência o tempo todo, eu posso utilizar esses sinônimos, que são agressão, por exemplo, coerção, abuso, entre outras palavras que podem substituir a palavra violência. E aí o meu texto não vai precisar fazendo referência. É claro que em textos mais longos, um TCC, uma tese, uma dissertação, essas palavras vão aparecer milhões de vezes se for o seu tema. Mas claro que você pode evitar, principalmente dentro de parágrafos ou parágrafos que estão próximos, falar tantas vezes e usar esses sinônimos, essas palavras parecidas. O governo está empenhado em promover a igualdade de gênero. Aqui a palavra que eu estou focando é igualdade de gênero. Para tanto, implementou políticas visando a equidade entre homens e mulheres. Primeiro que eu não estou falando igualdade, eu estou usando um termo aproximado e eu não estou falando mais sobre gênero. Eu especifiquei quais são, porque quando eu falo de gênero, eu falo de homens e mulheres. Então são técnicas que eu estou usando para evitar essas repetições. A violência doméstica é uma preocupação crescente em nossa sociedade. É crucial adotar medidas para coibir agressões familiares. Aqui o meu termo violência doméstica, para que eu não precise repetir. É crucial adotar medidas para coibir violência doméstica e fazer com que o texto já fique repetitivo e cansativo. Eu uso aqui agressões familiares e proteger as vítimas. Então, agressões familiares acaba sendo esse termo que ajuda com que eu não precise repetir a palavra, o termo, na verdade, violência doméstica. Esse foi o nosso de sinonímia. A gente vai falar um pouquinho sobre hiperonímia. Essas palavras assustam um pouco, mas quando você consegue fazer associações, hiper, a gente pensa numa coisa de significado maior. Então aqui, uma palavra com significado mais abrangente, que eu vou chamar de hiperônimo, hiper, pense em algo grande. É utilizada para se referir a termos mais específicos, hipônimos, que são algo menor, com um significado mais específico. Isso ajuda a fornecer uma visão mais ampla do conceito e a evitar a repetição. Novamente, a gente quer evitar essas repetições. Então eu posso usar num texto sobre animais.
Eu tenho aqui a palavra cachorro. Só que eu não quero ficar falando cachorro, que é um termo mais específico, é um animal específico. Para que eu não repita, eu posso usar o hiperônimo, palavra maior, lembra? Hiper, animal doméstico. Fui do hipônimo, palavra mais específica, para o hiperônimo, palavra mais abrangente. Como isso funciona na prática? O hiperônimo é uma palavra que possui um significado mais amplo e abrangente, que pode englobar várias subcategorias ou termos específicos dentro de sua definição. Em outras palavras, olha lá, é uma palavra que representa uma classe mais ampla de objetos, conceitos ou fenômenos. Eu tenho aqui o meu hiperônimo, a palavra animal, que abrange todo tipo de animal. Animal pode ser cachorro, pode ser gato, pode ser pássaro, entre muitos outros animais. Por isso é um hiperônimo. Pensem na palavra hiper como algo grande, maior, com maior abrangência. E o hipônimo é uma palavra que possui um significado mais específico e limitado, e que está contido dentro do conceito mais amplo de hiperônimo. Em outras palavras, é uma palavra que se encaixa dentro da categoria que vai ser descrita pelo hiperônimo. O exemplo anterior eu tinha lá animais, o meu hipônimo são as palavras cachorro, gato, pássaro, porque eles são os hipônimos de animal, são as palavras mais restritas que fazem referência a ele. Eu tenho aqui alguns exemplos nessa tabela, como o hiperônimo animal. Dentro dessa categoria eu tenho os hipônimos, que são os mais específicos. Pode ser um gato, baleia, rato, golfinho, leão, porco, vaca, girafa, gato, enfim, todos os animais que vocês conseguem imaginar. Em fruta, que é o meu hiperônimo, a palavra geral, eu posso ter maçã, que são os meus hipônimos, laranja, hipônimo, ananás, manga, banana, ameixa, todos eles dentro da fruta. Flor, eu tenho aí meu hiperônimo flor, que pode ser uma rosa, um cravo, uma almiquer, que são os hipônimos. Então, palavra geral, hiperônimo. Palavra específica, hipônimo. Também temos aí a questão do país, né? Brasil, México, Equador, que são os hipônimos, as palavras mais restritas. Como funciona aqui? Um exemplo prático, na exposição de animais é importante garantir o bem-estar dos pets. Cães, gatos e outros animais de estimação devem receber cuidado. Então, exposição de animais, o meu hiperônimo, e eu fui falar sobre os meus hipônimos para fazer uma referência mais específica a quais animais são. Falamos de coesão referencial, agora a gente vai falar sobre um outro tipo de coesão, que é a coesão sequencial. Aqui nós temos a nossa definição, que é um aspecto importante da organização textual que se refere à maneira como as partes de um texto estão relacionadas entre si por meio da ordem em que são apresentadas. Aqui a ideia é de ordem, é como eu vou dar sequência ao texto e não fazer referências a outras palavras. E ela envolve uma conexão lógica e progressiva das ideias. E quer garantir essa fluidez e a compreensão pelo meu leitor também. As duas coesões funcionam dessa forma, só que na referencial eu tenho a ideia de referências para que o texto não se torne repetitivo e ao mesmo tempo eu retome as ideias que já foram apresentadas. Na sequencial eu quero estabelecer uma ordem, uma relação entre essas partes de um texto. E existem várias estratégias que contribuem para a coesão sequencial, tais como o uso de conectores, eu posso usar conectores, posso fazer marcadores temporais, posso usar ordenadores, posso usar vários elementos que vão me ajudar a fazer com que essa sequência funcione. A primeira delas é a repetição lexical, que é bastante primária, né? Então, a repetição lexical consiste em utilizar a mesma palavra ou expressão. A gente sabe que quando isso aqui aparece em excesso, não é bom. Pelo contrário, pode atrapalhar na leitura e é penalizado quando você está escrevendo uma redação de Enem. Só que uma redação, por exemplo, você tem um limite ali às vezes de 30 linhas e nessas 30 linhas qualquer repetição parece excessiva. Por isso é interessante que você possa sim fazer uma ou mais 2, 3 repetições, só que você também use aquelas técnicas de referenciação para que ela não se torne maçante, cansativa. Claro que a repetição também é uma forma de garantir uma sequência de texto. Só não é muito bem vista quando ela aparece em excesso. Então, eu posso utilizar essa repetição para
em diferentes momentos do texto, destacar essas ideias que você considera importantes, garantindo as partes do texto uma ligação entre elas. Primeiro exemplo aqui, a preservação ambiental é um tema crucial para o futuro do planeta. E aí eu vou repetir, a preservação ambiental precisa ser uma prioridade para todos nós. Aqui nesse pequeno fragmento de texto, essa ideia de repetir preservação ambiental parece ser uma estratégia até uma estratégia utilizada, né, para que eu dê destaque à preservação ambiental, como se eu quisesse garantir que ficasse na cabeça do meu receptor que eu quero dar destaque a isso. Preservação ambiental é um tema crucial para o futuro do planeta. A preservação ambiental precisa ser uma prioridade para todos nós. A repetição desse termo, ele garante que o meu receptor ele vai estar entendendo esse destaque. Mas é claro, como eu disse, é importante que se evite em textos como uma redação, por exemplo, para que o texto fique mais fluido. Eu também posso repetir uma estrutura sintática. Já não é a repetição exatamente de um termo, mas de uma estrutura. Então eu vou repetir esses padrões gramaticais em frases que estão subsequentes e vai criar um ritmo e organização familiar para o texto. Muito utilizado em textos narrativos, também para dar um destaque, não muito utilizado talvez em textos de caráter mais científico, por exemplo, mas também é uma estratégia para garantir continuidade. Um exemplo bem simples, o menino brincava no parque. A menina também brincava no parque. Olha como as palavras, como os termos se assemelham, como eles possuem uma ordem igual, que é justamente para que eu crie uma progressão repetindo essa estrutura. Eu sei que eu tive um primeiro evento, que o menino brincava no parque, e eu tenho um outro evento, que é uma sequência, que a menina também brincava no parque. Essas duas informações acabam se complementando a partir da repetição dessa estrutura. Outra estratégia para garantir a coesão sequencial é a paráfrase. A paráfrase consiste em expressar a mesma ideia utilizando palavras e expressões diferentes, que evita repetições excessivas e enriquece o meu texto. Também para dar destaque a informações importantes, só que para eu não precisar dizer a mesma coisa, eu uso a paráfrase, que vai conter a mesma ideia, mas vai utilizar palavras e termos diversos. Por exemplo, aqui, a guerra é um flagelo que causa sofrimento e destruição. Minha primeira informação, eu trago ali a questão de guerra, falo de flagelo, que ela causa dor e sofrimento. Na minha continuidade, o conflito, não falei de guerra, falei de conflito, mas carga semântica semelhante, traz consigo dor e perdas irreparáveis. Percebam que no final das contas, tanto o que está antes do ponto quanto o que está depois do ponto diz a mesma coisa. Só que eu quero dar esse destaque sem que seja repetitivo, eu trago apenas a mesma ideia, mas eu não trago as mesmas palavras. Então, a estrutura, a paráfrase que eu falo, a forma em que eu digo essa informação de uma forma diversa, acaba garantindo essa sequenciação. Conexão se refere ao uso de conectivos e expressões que indicam a relação entre as frases e parágrafos do texto e vai guiar o leitor na progressão das ideias. Então eu vou usar esses conectivos, vou usar termos que vão indicar essa relação para dizer, olha, essa primeira parte, essa é a segunda. Então fiquem atentos aí. Um exemplo, em primeiro lugar, já dei minha primeira informação. É importante definir os objetivos do projeto. Em seguida, olha como eu usei esses dois conectivos para mostrar que o texto é uma sequência, para mostrar que o texto está se desenvolvendo. Então, em primeiro lugar, é importante definir os objetivos do projeto. Em seguida, é necessário elaborar um plano de ação. E, finalmente, estou usando aqui já um terceiro termo para dizer que estou concluindo aquela ideia. É preciso colocar o plano em prática para alcançar os resultados desejados. Assim funciona também essa conexão dentro da da coesão sequencial. Perfeito? Então a gente viu um pouquinho sobre esse tipo de coesão, a coesão referencial, a sequencial, como funciona o uso de palavras, de estruturas, de termos que ajudam a garantir a fluidez de um texto e garantindo também a compreensão por parte do meu receptor. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Então desejo vocês bons estudos, que fiquem bem e até a próxima.